Então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos, e começaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos esse homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de imposto a César, e se declara ele o próprio Cristo um rei. Pilatos perguntou a Jesus: Você é o rei dos judeus? Tu o dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: Não encontro motivo para acusar esse homem. Mas eles insistiam: Ele está subvertendo o povo em toda a Judéia com seus ensinamentos. Começou na Galiléia e chegou até aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo que queria vê-lo. Pelo que ouviram falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Interrogou-o com algumas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali acusando-o com veemência. Então Herodes e seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele. Vestindo-o com um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes e as autoridades do povo, dizendo-lhes: Vocês me trouxeram esse homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para acusações que fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele os mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Ele era obrigado a soltar-lhes um preso durante a festa. A uma só voz eles gritaram: Acaba com eles! Solta-nos, Barrabás! Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por assassinato. Desejando soltar Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente, mas eles continuaram gritando: Crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez ele lhes falou: Por quê? Por quê? Que crime esse homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandá-lo castigá-lo e depois soltarei. Eles, porém, pediram insistentemente, com fortes gritos, que lhe fosse crucificado, e a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aqueles que haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levaram, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando no campo. Eles colocaram a cruz nas costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguiam, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmos e por seus filhos. Pois chegará a hora em que vocês dirão: Felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: Caiam sobre nós, e as colinas: Cubram-nos. Pois se fazem isso com as árvores verdes, o que acontecerá quando ela estiver seca? 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com eles, para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando, as autoridades ridicularizavam. Salvou os outros, dizia. Salve-se a si mesmo, se é Cristo de Deus o escolhido. Os soldados, aproximando-se dele, também zombaram dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam: Se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam pendurados lançou-lhe insultos: Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo. Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus? Nem estando sob a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. E então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: Eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia, e as trevas cobriram toda a terra, até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: Certamente esse homem era justo. O romano foi o primeiro cara que viu que Jesus era santo. E depois que ele morreu, no caso. Então o romano foi o primeiro ser humano a reconhecer Jesus logo depois que ele morreu, que ele se sacrificou. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. Mas todos que conheciam, inclusive as mulheres que haviam seguido desde a Galiléia, ficaram de longe, observando essas coisas.
Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era na cidade de Arimateia, na Judéia, e inspirava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então, desceu, envolveu num lenço de linho e o colocou no sepulcro, cavado na rocha, na qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiam José e viram o sepulcro como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida, foram para casa e prepararam perfume e especiarias aromáticas, e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Aleluia. Glória a Deus.